Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a estarem em pé. Nós vamos fazer uma breve oração. Logo após aí, o Ministério de Louvor já se aproxima para nós juntos adorarmos ao Senhor. Amém? A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, né? Nessa noite possamos entoar louvores ao nome dEle. E a Bíblia diz também que Ele procura os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos nesta noite. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E somos gratos por aquilo que o Senhor ainda fará. Pedimos, meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e tome a direção deste culto, ó Deus. Fala conosco, Senhor querido, nos louvores que serão entoados aqui. Ministra, meu Deus querido, no nosso coração o Teu querer e a Tua vontade. Eu Te agradeço, meu Deus querido, pela vida dos irmãos e das irmãs que aqui estão, e por aqueles também que vão nos acompanhar pela live deste culto, Pai. Aonde quer que estejam, que o Senhor possa ir de encontro à necessidade de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos seus corações e ministrar às suas vidas o Teu querer e a Tua vontade. Que sejamos nesta noite edificados pela palavra do Senhor e abençoados enquanto adoramos e bendizemos e glorificamos o Teu nome, Pai. Assim nós oramos, Te pedindo e já Te agradecendo, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. A alegria está na casa do Pai, né? Pois Ele tem cuidado de nós. Mediante as nossas angústias, mediante os nossos pensamentos, as nossas preocupações, o Senhor Ele tem nos livrado do mal. O Senhor tem guiado os nossos caminhos. Cada passo que nós damos, nós sabemos que o Senhor tem estendido a sua mão e nos dado vitória. E mesmo que exista algum pedido seu, meu, que de repente tenha demorado para chegar, demora porque é no nosso tempo, mas o tempo do Senhor está certinho, está tudo encaixado. Nós só temos que crer e confiar e adorar a Ele em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Menos de nós, Senhor, e muito mais em Ti. Aleluia. Rompendo em fé, por favor. Esse não é praticamente uma oração. Como ele é antigo, que todos conhecem. Aleluia. Espírito Santo, venha até nós, Senhor. Faz morada. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales
pastor Davi, traz um copo de água. Aleluia, Jesus. Eu creio na tua palavra genuína. Aleluia.
entrar nesses corações, Senhor, sobre as nossas entranhas, sobre cada célula do nosso corpo. E quando falharmos, Senhor, que o Espírito Santo, com todo o seu amor, venha até nós, nos lembrar de como é maravilhoso te servir. Aleluia. Mas fiel, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. É a tua palavra, é a tua palavra. Guardada no meu coração.
Queridos, nesse momento nós vamos contribuir com dízimos e ofertas para a casa do Pai. Quero convidar aqui a pastora Denise para louvar a Deus com louvor, com hino. E logo em seguida nós estaremos também ouvindo a palavra do Senhor, amém? Você que trouxe a sua oferta, a sua contribuição, vamos consagrá-la ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida de cada um dos irmãos que tem nos ajudado. Nós estamos aqui na reta final de uma grande reforma que foi feita aqui. Isso só foi possível com a união e com a contribuição de cada um dos irmãos. Eu agradeço aqueles que contribuíram financeiramente, aqueles que contribuíram com sua mão de obra e também aqueles que contribuíram com as suas intercessões, né? Porque sem esses três viés aí a igreja não caminha. Nós dependemos dos irmãos e das suas contribuições nesses três sentidos para nós juntos fazermos a obra de Deus, amém? Vamos orar e consagrar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, nós consagramos a Ti os nossos dízimos e ofertas em gratidão, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós não estamos aqui, Senhor, para com a nossa contribuição para ganhar contigo, porque nós entendemos que tudo que nós temos porque o Senhor nos deu. Compreendemos que a Tua palavra diz, ó Pai, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E entendemos também o princípio da Tua palavra que diz que quando nós honramos ao Senhor com as nossas primícias, há uma promessa que os nossos celeiros transbordarão. Senhor, que o Teu povo possa compreender isso, Senhor. A nossa prosperidade não está naquilo que nós retemos, mas está na forma generosa e liberal que nós tratamos para com a Tua obra e para com as pessoas carentes e necessitadas ao nosso redor, Senhor. Faça de nós uma igreja generosa, faça de nós uma igreja liberal, que ama o Teu reino, Senhor, que ama investir em vidas e na Tua obra, Senhor. Recompensa cada um dos Teus filhos que trabalharam, Senhor, para que nós chegássemos até aqui. Assim eu oro, agradecido pela vida de cada um e pelas suas contribuições, Pai, e consagro a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, no nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, tudo ao Senhor. Não há outro soberano.
todos para que abram suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Até o versículo de número 15. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem grande, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Amém, queridos? Vamos fazer um momento de oração? Pai, nós lemos a tua palavra, e a tua palavra ela é viva e eficaz,
e ela é poderosa para ir no mais profundo do nosso coração, e ela é apta, Senhor, para discernir os nossos pensamentos. Eu quero aqui, Senhor, pedir para que mais uma noite o Senhor venha falar conosco e ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nos edifica, nos consola e nos exorta pela Tua palavra, Senhor, porque essas são as 3 finalidades principais da Tua palavra, da Tua profecia. Fala conosco nesta noite mais uma vez, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. É esse o nosso pedido, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando eu estava pensando em trazer uma palavra para a igreja hoje, eu comecei a pensar, porque depois de alguns anos pregando numa congregação, tem muita coisa que a gente repete, e Deus colocou esse texto no meu coração, e eu me lembro que, olha que eu prego o evangelho desde 1993, e eu não lembro já de ter pregado essa palavra em algum lugar, e dentro de poucos minutos, assim, o Senhor trouxe algumas lições para as nossas vidas, para mim compartilhar com a igreja nesta noite. E esse texto, assim, para mim, ele é um texto diferenciado, porque eu nunca preguei em cima dele, ou pelo menos eu não me lembro de já ter pregado uma mensagem em cima desse texto. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e o profeta Isaías disse que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, antes ela prospera naquilo para a qual o Senhor a enviou. E é um texto muito conhecido, uma das passagens mais conhecidas do profeta de Deus, chamado Eliseu. E desse texto aqui eu quero trazer algumas lições para as nossas vidas. Se der tempo eu quero falar de 7 lições, se não der eu falo daquelas que der tempo. Mas assim, a vida de Naamã e dessa menina aqui que falou uma palavra para a esposa de Naamã, traz para nós algumas lições muito importantes. Para os irmãos entenderem o contexto aqui, o versículo de número 1 diz que Naamã ele era capitão do exército do rei da Síria, e ele era um grande homem diante do seu senhor. Ele era um homem muito respeitado pelas suas conquistas, por várias vezes ter guiado o exército da Síria, especialmente o exército ali de Damasco, porque Damasco era a capital da Síria, e ter vencido muitas guerras em prol do seu rei. Porém ele tinha um problema, ele era um homem leproso. E se os irmãos observarem, hoje, essa doença que é conhecida como lepra, ela é chamada de hanseníase. Hoje, na maioria dos casos, se ela for tratada, ela não é uma doença contagiosa, se ela for tratada principalmente nos seus primeiros estágios, e a pessoa não precisa viver isolada da sociedade. Só que nessa época aqui, a medicina da época não tinha um entendimento correto da lepra, até porque era considerada uma doença altamente contagiosa, e quando se descobria que alguém tinha lepra, essa pessoa acabava sendo isolada, para que outras pessoas não fossem contaminadas. Isso me leva a crer que esse homem, sendo leproso, essa lepra dele não era algo conhecido de todos, era algo mais particular. Até porque muitos daqueles soldados, quando eles colocavam a sua indumentária, eles cobriam praticamente todos os seus corpos. E a lepra, muitas das vezes, ela não atinge o corpo todo, mas partes específicas, principalmente no seu início. Então, tudo leva a crer que ele conseguia, com as suas roupas, cobrir as suas feridas, as marcas que havia na sua pele, e outras pessoas não conseguiam notar que ele estava doente, mas ele sabia que ele estava doente. A sua esposa sabia que ele estava doente, tanto que, quando ele chega em casa, provavelmente em algum momento, ele descobriu alguma parte do seu corpo, e a menina que tinha sido levada cativa, num momento de guerra de Israel contra a Síria, ela viu que aquele homem estava enfermo, ela viu que ele estava doente, e a Bíblia diz aqui, no versículo de número 3, que ela falou assim, vamos ler o 2 também, ela diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Nesse tempo, Eliseu já tinha um ministério bem preponderante em Israel.
Todos já sabiam que o profeta Eliseu era o sucessor de Elias, e ele já tinha operado milagres na nação de Israel. Então essa menina sabia que através do poder de Deus, aquele profeta poderia curar o seu senhor. E aqui me chama a atenção, e aí é a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, que independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós podemos escolher ser um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Porque para pensar o quadro desta menina. Ela participou de um conflito entre soldados da Síria e soldados de Israel, e ela foi levada presa, ela foi levada cativa. Então o sofrimento dela era muito grande. Ela foi levada para longe da sua família. De repente, até no conflito, seus familiares morreram. Era muito comum matar as pessoas mais velhas e levar os mais novos como escravos. E essa menina foi levada. E ela com certeza estava com saudade de casa. Ela com certeza estava com saudade da família. Ela com certeza estava com saudade de Israel. Mas ela não deixou que o seu sofrimento, que a sua dor, que a sua dificuldade impedisse que ela fosse boca de Deus e bênção de Deus para abençoar a vida de alguém. Porque muitas vezes é isso que o inimigo quer colocar na nossa cabeça, que nós só poderemos abençoar alguém quando nós estivermos 100%. Quando tudo estiver correndo do jeito que nós almejamos, do jeito que nós gostaríamos. Mas eu digo sempre que Deus não usa os melhores, Deus não usa os mais capacitados, Deus usa aqueles que estão dispostos, aqueles que estão disponíveis, né? E quando nós somos disponíveis e nos colocamos em disponibilidade para Deus usar, Ele nos usa para abençoar a vida de alguém. E essa menina também, ela era muito nova, ela poderia se intimidar diante daquele homem e calar a sua boca, e não falar daquilo que ela sabia que Deus estava fazendo em Israel. Mas ela escolheu vencer o medo com a fé. E aí ela abriu a sua boca e ela liberou uma palavra de direção, de aconselhamento, para abençoar a vida de Naamã. E através dessa menina, um grande milagre iria acontecer na vida deste homem assírio. Desse homem que era capitão, desse homem que era poderoso, mas desse homem que também era leproso. E que conexão nós podemos trazer isso, que conexão isso pode ter com a nossa vida? Amados, há momentos da nossa vida, que tudo que nós queremos é ficar quietinhos, tudo que nós queremos é ficar calados, tudo que nós queremos é ficar no nosso cantinho. Por quê? Nós estamos tristes, nós estamos angustiados, nós estamos com a alma abatida, e é isso que o inimigo quer. No momento que nós estamos tristes, no momento que nós estamos angustiados, no momento que nós estamos passando por algum sofrimento, Ele quer que Ele quer que você, Ele quer que a igreja se cale. Mas se nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós entendemos que as coisas não acontecem por acaso. E que por trás de tudo que acontece no mundo, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa pequena menina, essa ilustre desconhecida, ela nunca entraria para os anais da história, e hoje nós não estaríamos falando dela aqui, se ela não tivesse tido a coragem de abrir a sua boca e falar daquilo que ela acreditava da palavra do Senhor, daquilo que ela acreditava sobre o Deus de Israel. Deixa eu falar para você, independente do que você está vivendo, não se intimide de fazer aquilo que o Senhor está lhe direcionando, de falar a palavra de Deus para alguém que precisa ouvir a voz do Senhor. Quando eu olho para a vida de José, a partir do capítulo 37 ali de Gênesis, eu vejo nele uma situação muito semelhante dessa menina. Ele foi vendido pelos irmãos, ele estava numa terra estranha, ele tinha tudo para se calar e não falar de Deus, mas o que ele fez?
Quando ele foi colocado lá na casa de Potifar, ele abençoou a casa de Potifar. Quando ele foi parar no cárcere, ele abençoou o padeiro e abençoou também o copeiro, dando a interpretação dos seus sonhos. Quando ele foi parar no palácio do governador, no palácio do imperador daquela época, que era Faraó, como governador do Egito, ele também abençoou todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, independente da circunstância que você está vivendo, não deixe que o medo tome conta do seu coração, que a fé de Deus na tua alma possa te inspirar a continuar falando de Jesus Cristo, falando do poder de Deus, falando da palavra do Senhor, independente das circunstâncias. Glória a Deus. Outra coisa que eu percebo aqui também, é que essa menina, quando ela olha para aquele homem leproso, é a segunda lição que eu queria compartilhar com vocês, é que no meio das grandes dificuldades, nós não devemos focar nas dificuldades, mas nós devemos focar nas possibilidades. Com certeza havia uma possibilidade daquele homem não dar crédito para ela, daquele homem não ouvir a palavra que sairia da boca dela, ou até desprezá-la. Era provável que de repente a sua senhora também não a ouvisse, mas ela não deixou de falar. Ela, com toda a fé que o Senhor tinha colocado no seu coração, ela abriu os seus lábios e declarou que lá em Israel havia um Deus. Você tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera, aleluia. E você pode fazer como essa jovem também, não focar nas dificuldades, mas focar nas possibilidades. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar de crise, eu ouço falar de dificuldades e de adversidades, mas desde que eu me entendo por gente também, eu ouço falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele espera, aleluia, glórias a Deus. Terceiro lugar, eu entendo também que estar com Deus não depende do lugar em que nós estamos, mas depende da atitude do nosso coração. Essa menina estava longe do templo de Jerusalém, essa menina estava longe da sua pátria, essa menina estava longe da sua família, essa menina estava longe do seu país, mas o seu coração estava perto de Deus. Glória a Jesus. A Bíblia fala assim, de tudo o que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. É no nosso coração que o Senhor reina, é no nosso coração que Deus faz morada, é no nosso coração que a palavra é enxertada, é no nosso coração que o amor de Deus e a graça do Senhor se manifesta. Então, independente do lugar onde nós estejamos, nós sabemos que o ambiente, ele pode sim influenciar a nossa vida, mas ele não é definitivo. Ele não é definitivo, desde que o nosso olhar não esteja no ambiente, mas que o nosso olhar esteja no Senhor. Quando eu olho para Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, e lá ficou durante 70 anos, Daniel foi levado na primeira leva de cativos. Sabe para onde ele foi? Para o palácio do rei. Dentro do palácio do rei Nabucodonosor, ele conseguiu ser fiel a Deus. Ezequiel foi levado na segunda leva de cativos. Sabe para onde ele foi? Para o meio do povo escravo. Sabe onde ele estava? Na beira das águas do rio Quebar. Não estava no conforto da corte. Ele estava, podemos dizer, lá no sofrimento da senzala. Mas lá no sofrimento da senzala, ele não esqueceu de Deus. Então Deus pôde usar Daniel lá dentro da corte, mas Deus pôde usar também Ezequiel lá na senzala. O que eu estou querendo dizer com isso? Que estar com Deus não depende do lugar onde nós estamos, mas depende da atitude do nosso coração. Alguns anos atrás, eu ouvi um testemunho de um evangelista, que ele estava no Rio de Janeiro, e os irmãos sabem que ali, às vezes você atravessa uma rua, e você sai de uma grande comunidade, e entra num bairro nobre, semelhante aqui, Paraisópolis e Morumbi. Você atravessa a Giovanni Gronchi, e você vê arranha-céu de pessoas ricas. Você desce a ladeira de Paraisópolis, e você vê milhares de pessoas vivendo num estado de grande pobreza.
E o que esse evangelista fez? Terminou uma escola bíblica dominical no domingo, ele foi fazer uma visita. E naquela visita, marcaram para ele ir na casa de uma pessoa muito rica. Quando ele entrou naquela casa muito rica, naquele apartamento onde tinha tudo do bom e do melhor, onde havia abundância de riquezas materiais, havia briga, havia contenda. O esposo estava querendo tirar a vida da esposa, e por isso ele foi ali para orar. Havia naquele mesmo ambiente também filhos que estavam viciados nas drogas, uma filha que estava envolvida com a prostituição. E quando depois ele orar, abençoar aquela família, quando ele saiu dali, ele falou: meu Deus, parece que eu estava dentro do inferno. Materialmente falando, o ambiente era muito próspero, mas espiritualmente havia uma pobreza muito grande. Quando ele saiu dali, ele foi levado para uma visita dentro de uma comunidade. O ambiente era humilde, o ambiente era simples. O homem que ali estava era um trabalhador como qualquer um de nós, que não teve a possibilidade na vida de ter uma casa boa e própria. Mas quando ele entrou ali, ele já ouviu um louvor que estava tocando lá. Quando ele entrou ali, ele foi recebido com a saudação da paz do Senhor. Quando ele foi recebido ali, pediram para ele orar. E naquele ambiente onde ele ficou por alguns minutos, lendo a palavra, orando e cantando com aquela família, ele sentiu como se o céu descesse naquele ambiente. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Essa menina, mesmo longe da sua pátria, ela não estava apegada à pátria, ela estava apegada ao seu Deus. Ela não estava apegada simplesmente à sua família. Lógico que ela sentia saudade de casa, lógico que ela sentia saudade do seu país, lógico que ela sentia saudade dos seus entes queridos. Quem não sentiria? Mas ela sabia que mais importante do que tudo aquilo era o coração dela com Deus. Por isso que esse moço, quando ele saiu daquela comunidade, ele disse assim: olha, eu saí dessa casa tão humilde, mas parece que eu saí de um pedacinho do céu. Aleluia. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Que a atitude do nosso coração pode definir muita coisa que está ao nosso redor. Você é um agente do reino de Deus, e como agente do reino de Deus, aonde você for, você pode levar a paz, você pode levar a graça, você pode levar a presença de Jesus, você pode levar o evangelho. Quarto lugar, nós entendemos também, irmãos, que a pessoa pode ser o melhor que for. Ela pode ser a pessoa mais próspera, mais ascendente na sua posição hierárquica, como foi este homem. Se ela for leprosa, haverá uma lacuna muito grande, haverá uma necessidade muito grande, faltará algo muito importante, que é a saúde. E aqui eu quero trazer a lepra como símbolo do pecado. No Antigo Testamento, todas as vezes que Deus queria tratar do pecado, muitas das vezes ele usou a figura da lepra. Por quê? A lepra era algo que separava. A lepra era algo que levava a pessoa para o isolamento. Havia uma lei em Israel que dizia que quando uma pessoa fosse considerada leprosa, ela deveria se afastar do convívio e viver fora da cidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Se nós olharmos para a lista do apóstolo Paulo, ele fala que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades. Mas lá em Isaías capítulo 50, versículo de número 2, fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É por isso que nós sempre lemos na Santa Ceia, vamos ler domingo, 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Por que esse exame? Porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer que só faça o bem e que nunca peque. Todos nós pecamos pelo menos de 4 maneiras: no pensamento, nas palavras, nas atitudes e na nossa omissão. São 4 formas de nós pecarmos. Quando nós olhamos para a palavra, há sempre um conselho de Deus, que se nós errarmos, nós devemos ir diante do Senhor e confessar a Ele os nossos pecados. Por quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não só nos perdoar, mas nos purificar de todas as iniquidades. Nós não estamos aqui porque somos as melhores pessoas do mundo.
talvez nós sejamos como disse o apóstolo Paulo. Paulo dizia, eu sou o maior dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas nós estamos aqui porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou. E da mesma maneira que um dia este homem foi curado da sua lepra, nós também podemos ser curados da nossa lepra, que são os nossos pecados. Então a gente pode ser o que for, se nós tivermos a lepra do pecado na nossa alma, essa nos separará de Deus. Não a lepra como queda, porque essa queda todos nós carregaremos como marca do pecado até o dia da glorificação, mas como pecado praticado no dia a dia que a gente não quer abandonar. Então, o desejo de Deus é aquele que está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O que o diabo quer colocar na nossa cabeça quando nós erramos, que a lepra é tão grande que Deus não pode purificar. E a mensagem da graça é totalmente o contrário. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Só não existe graça para aquele que dá as costas para ela, mas para aquele que se aproxima de Deus, está aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quinta coisa que eu aprendo com isso aqui, é que para nós sermos abençoados por Deus, nós precisamos sermos pessoas humildes. Lá no versículo de número 10, 11 e 12, diz que quando este homem chamado Naamã, ele chega lá na Síria, ele aguardava, ele esperava que Eliseu saísse, colocasse a mão sobre ele, ungisse, tocasse nas suas feridas, fizesse de repente ali uma oração poderosa, e Eliseu não fez nada disso. Eliseu disse para ele assim, mandou um recado ainda para ele. O que Deus queria? Deus queria quebrantar o coração daquele homem, porque a vida inteira ele viveu lá no alto. Deus queria quebrantar o coração dele. Deus disse para ele, desce no Rio Jordão e dá lá 7 mergulhos. Quando ele ouviu isso, e alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele se escandalizou mais ainda, porque nessa época havia cheia em Israel. O Rio Jordão estava lamacento, estava muito sujo, e ele tinha na cidade de Damasco, lá a capital do país dele, 2 rios muito bons, de águas cristalinas, chamado Abana e Farpar. E ele disse, poxa vida, me lavar num rio sujo desse? Eu vou me lavar aqui nada. Lá na minha terra tem 2 rios muito melhor do que esse. Só que o Senhor queria quebrantar o coração dele. A Bíblia diz que aqueles que a si mesmo se humilham, esses serão exaltados. Mas aqueles que a si mesmo se exaltam, esse será humilhado. É por isso que o apóstolo Pedro diz para nós, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu devido tempo vos exalte. Para pensar. Hoje você pode estar abençoado, mas quantos momentos de humilhação você já viveu na vida? É raro uma pessoa que durante a vida foi só honrado, não. Nós, para chegarmos onde nós estamos, quanta humilhação nós já passamos lá atrás. Mas se cumpre aquilo que diz a palavra, aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado pelo Senhor. Talvez você está vivendo um momento de humilhação, mas se você se humilhar diante da potente mão de Deus, pode ter certeza, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não volta vazia, ela prospera naquilo para qual o Senhor a enviou, é um princípio bíblico, o Senhor o exaltará no amanhã, no seu devido tempo. Então, ali naquele momento ele precisava quebrantar o seu coração, e Deus tem os seus processos para quebrantar o nosso coração, e o processo para quebrantar o coração de Naamã, era que ele entrasse num rio barrento, e às vezes fico me perguntando, Senhor, por que eu estou passando isso? E de repente é um processo de Deus, para trazer um quebrantamento para a minha vida, que eu não chegaria a Ele, se não fosse através desse processo. Outra coisa que eu aprendo é que para nós sermos abençoados pelo Senhor, nós precisamos obedecer o que Ele diz. Aqui diz também nos versículos 13 e 14, quando ele tomou a decisão de ir embora, porque ele decidiu ir embora. Ele falou, eu vou embora, esse camarada está querendo me humilhar. E na hora que ele quis ir embora, outra pessoa foi usada para falar com ele, falou, meu Senhor, se fosse pedido para você alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Ele, lógico que eu faria, mas isso é uma humilhação. Falei, mas para pensar, meu Senhor. Olha a importância do conselho, né? Para pensar, meu Senhor. É só dar um mergulho aí.
depois mais um. Por que o senhor não tenta? Pensa na possibilidade. Tá bom, se o senhor der 7 mergulhos e não acontecer nada, o senhor só se sujou. Mas pensa, e se o senhor for curado mesmo? Irmãos, o segredo de nós sermos abençoados está na obediência. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, é um princípio. A Bíblia fala que lá no capítulo 28 e 29 de Deuteronômio, Deus chamou Moisés, pouquinho antes dele morrer, e disse, suba no Monte Ebal e suba no Monte Gerizim, e lá de cima você lance as bênçãos sobre Israel e lance as maldições. Falou, mas como assim, meu Deus? Ele falou, diga para o povo o seguinte, que a bênção é consequência da obediência, e a maldição é consequência da desobediência. E assim Moisés fez, e a Bíblia sempre vai mostrar esse caminho para nós. É por isso, irmãos, que quanto a princípio bíblico, a gente não briga, ou a gente se rende, ou a gente vai sofrer as consequências, e não é porque Deus é mau, é porque se quem fez o produto falou que se ligar no 220 queima, tem que usar no 110, se usar no 220 vai queimar. Por que o mundo está de perna para baixo? Porque a gente está tentando ligar aparelho de 110 no 220, vai queimar, vai trazer destruição, e ali ele resolve obedecer, e ele desce do seu animal, desce da sua carruagem, desce do seu carro, e ele começa a mergulhar, ali ele começa a ser abençoado. Primeiro por quê? Porque ele foi humilde, ele ouviu aquilo que a palavra de Deus estava dizendo para ele através do profeta. Segundo, ele obedeceu. Terceiro, ele perseverou. É a terceira característica aqui para ser abençoado. Quando ele deu o primeiro mergulho, não aconteceu nada. No segundo, também não. No terceiro, também não. Até no sexto, eu acho que ele já estava quase desistindo. Mas a orientação não era para dar 1, nem 2, nem 3, era para dar 7. No 7º mergulho, a Bíblia fala que quando ele sai, olha a expressão bíblica, versículo de número 14. Versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Gente, até na questão da salvação, ela não está no começo e nem no meio, ela está no fim. A Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quantas pessoas que começaram bem, olha para trás, começaram bem com você, era mais crente do que eu e você, buscava a Deus muito mais do que eu e você, mas o que aconteceu? Eles pararam no meio da trajetória, eles pararam no meio do caminho, e hoje, eles não estão mais entre nós. Muitos voltaram para as drogas, muitos voltaram para a prostituição, e apesar dos apelos, porque tem pessoas que, muitos apelam a consciência deles para eles se arrependerem, eles morreram no pecado, cabe a Deus julgá-los, mas fica para nós o exemplo, fica para nós o alerta. A bênção de Deus, irmão, não está no começo nem no meio, ela está no fim, aquele que perseverar até o fim. Então, irmãos, eu concluo dizendo o seguinte, para nós sermos abençoados, nós precisamos o quê? Perseverar. Não desiste diante das dificuldades, não para diante dos problemas, não desista diante do primeiro não, persevere. E a palavra de Deus diz uma coisa muito linda aqui para fecharmos, nos versículos 15, 16 e 17. Quando ele foi curado, ele poderia fazer que nem aqueles leprosos, lembra dos leprosos? Lá que Jesus curou 10, só voltou um samaritano para agradecer. A Bíblia diz que aqui quando ele foi curado, em vez dele voltar direto para Damasco, sabe o que ele fez? Ele foi procurar o profeta, aquele mesmo profeta que não recebeu ele, aquele mesmo profeta que mandou ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão de água suja, aquele mesmo profeta que não teve nem a pachorra de parar lá para ir conversar com ele, que simplesmente mandou um mensageiro. Ele foi lá, foi fazer o quê? Ele foi agradecer, irmãos. A Bíblia fala no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize ao teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Pode estar difícil hoje, mas para pensar, já foi mais difícil. Todos nós temos alguma coisa para agradecer do Senhor.
Se nós focarmos naquilo que Deus já fez na nossa vida, nós não teremos motivo para murmurar de Deus, mas nós teremos motivo para nos alegrar nele todo dia. Porque se nós não recebermos nenhuma bênção material nessa vida, o que é impossível, mas se nós não recebermos nenhuma bênção material, nós já recebemos o maior presente de Deus, que foi a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, sejamos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus está fazendo e por tudo aquilo que Deus ainda fará. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor para Deus nos dar essa condição dessa menina, de mesmo no meio das dificuldades, ser uma boca de Deus para abençoar a vida de alguém. A sermos que nem esse homem Naamã, que mesmo apesar de todas as impossibilidades, creu no milagre, creu na possibilidade, se humilhou, obedeceu, perseverou e foi ricamente abençoado por Deus, mas em momento nenhum esqueceu a sua gratidão. Oremos a Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, Pai, o Senhor tem dito aos nossos corações que o Senhor nos levantou como esta menina. O Senhor levantou a tua igreja aqui na terra como esta menina, Senhor, para proclamar a tua palavra, para proclamar o teu evangelho, mesmo em terra estranha, Senhor, mesmo apesar das dificuldades, Senhor. Faça de cada homem, faça de cada mulher, faça de cada jovem desta igreja, Senhor, faça daqueles que estão nos ouvindo e vendo por esta live, Senhor querido, um representante do teu reino, aonde quer que estejam, seja numa escola, seja no seu ambiente de trabalho, numa grande empresa ou numa pequena empresa, seja no seio da sua família, Pai, aonde quer que nós estejamos, Senhor, que possamos ser um canal para abençoar e para levar a tua palavra e para levar o teu milagre para a vida de alguém. Mas também, Senhor, eu peço que tu venhas nos ajudar para que nós possamos colher a tua bênção na nossa vida, Pai, através do plantio da obediência, através do plantio da humildade, através do plantio da gratidão, através do plantio da perseverança, Senhor. Não nos deixa, Pai querido, desanimarmos nas primeiras adversidades, mas sejamos perseverantes perante o Senhor, Pai. Senhor, venha nos ajudar, porque a tua palavra diz que aquela que perseverar até o fim, esta será salvo e salva, Senhor. Não deixa desanimarmos diante das lutas e das dificuldades, Senhor. Que guardemos a expressão do escritor da carta aos Hebreus em nosso coração, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Senhor. É isso que eu peço para a minha vida, é isso que eu peço para a minha família, é isso que eu peço para esta igreja, é isso que eu peço para esta pessoa que me ouve, Pai. Renova as forças, derrama da tua graça e opera poderosamente na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos para o nosso lar. Só lembrando os irmãos, no próximo domingo nós iniciamos um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar sobre o livro do profeta Ezequiel. Falaremos um pouquinho sobre a justiça de Deus, 9 horas da manhã, e às 18 horas nosso culto de Santa Ceia. Amém? Tem ensaio amanhã, Denise? Tem ensaio com os jovens às 17 horas e ensaio com as mulheres às 19 horas. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam, amém. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Irmãos, orem pelo irmão Francisco e a irmã Ivonete. Essa madrugada eles vão viajar para a Bahia, amém? Para que o Senhor os leve e os traga em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.